capítulo 12, de 1 a 3, amém? Segura aí. O tema que eu vou falar nessa noite é o caminho para ver ao Senhor, amém? Existe um caminho que Jesus abriu. Você crê nisso? Se você parar para pensar antigamente, quando você pensava no sumo sacerdócio, no tabernáculo, quando você tinha que sacrificar um animal para que ali o sangue derramado, um animal puro, um animal, saudável. Então esse animal era sacrificado, o sangue era derramado. Em quê? Em virtude do perdão do povo, amém? Você conhece isso? E quem que era o homem que sacrificava? Quem que era o responsável de ir no Santo dos Santos, E ali ele ia com uma cordinha amarrada no pé, porque a presença de Deus era tão grande naquele lugar, irmãos. Se aquele homem tivesse em pecado, ele era fulminado na hora. O que isso quer dizer? Ele era morto, amém? Imagine se acontecesse isso hoje. Talvez ninguém aqui ficaria de pé. Mas Deus é misericordioso e nos chama a viver esse caminho. Jesus veio como homem, ele abriu esse caminho, morreu na cruz por nós. E há uma visão do Senhor para as nossas vidas. Seguindo a paz e o cuidado da nossa santidade, você sabia que um dia nós o encontraremos face a face? Isso vai ser recompensa de você ser fiel aqui na terra. O Deus que você serve aqui na terra é o Deus que você vai servir na eternidade. Se o teu Deus for o dinheiro, você pode ter certeza que você vai passar uma eternidade no inferno, longe da presença de Deus. Agora, se o teu Deus é o Senhor Jesus Cristo, um dia você vai reinar e gozá-lo para sempre. Você vai ter alegria em reinar com Jesus, amém? Um dia nós o encontraremos, aquele que fez os céus e a terra. Um dia você vai encontrá-lo face a face, amém? Amém? Você crê nisso? Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você vai precisar mais ir num culto ouvir a palavra de um pastor. Você vai ouvir o próprio Deus. Você vai ouvir o próprio Cristo ali do teu lado, à tua frente. Você vai ficar extasiado. Que deve ser uma presença, irmão, deve ser um lugar incrível. Toda dificuldade, todo sofrimento vai valer a pena. Por quê? Porque Jesus abriu esse caminho. Mas é um caminho estreito, amém? O caminho que conduz à perdição, um caminho largo. Muitos vão por eles. Mas poucos estão no caminho estreito. O caminho que conduz à salvação. Pode ser estreito o caminho, irmãos, mas é o melhor caminho, amém? Jesus que abriu, ele prometeu que estaria com você. Mas existem algumas coisas que eu e você, nós precisamos compreender, O entendimento ser esclarecido, a nossa visão ser aberta. Ou se você já compreende, eu quero te lembrar para que isso se torne pulsante, firme na sua vida, para que isso se torne um pilar, amém? Para que Jesus se revele a nós, para que possamos experimentar a sua vontade. Quem quer viver a vontade de Deus aqui, irmãos? Quem quer experimentar mais de Deus aqui? Você crê nisso? Para que, de fato, possamos imitá-lo na corrida da fé. Você está numa corrida, irmão. Você nasceu, um dia você teve um mês de vida, um dia você teve um ano, talvez hoje você tenha 27, 30, 40. Você nasceu, você está numa corrida. A Bíblia fala que os teus anos aqui na terra são 70 anos. O que passa disso é enfado da carne. Amém? Então, nessa corrida da fé, você tem que entender que Jesus abriu um caminho. E existe um caminho para você ver o Senhor. Sabia disso? Para que assim como Jó, um homem santo de Deus, possamos falar: eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Amém? Eu não vou usar esse texto de Jó, eu vou usar esse de Hebreus. E hoje nós vamos trilhar juntos esse caminho. Juntos, amém, irmãos? Para que possamos ter uma visão clara do Deus a quem nós servimos. Você serve a um Deus real. Você serve a um Deus vivo, o Cristo Jesus. Vamos acompanhar então a leitura, Hebreus 12, verso 1 ao 3. Diz assim a palavra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem... Vamos lá, gente. Para que vocês nem se cansem nem desanimem. Lá para o verso 14, em Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus. A gente já orou, mas eu quero orar mais uma vez com você. Feche seus olhos. Se puder colocar um instrumentalzinho aí de fundo aí, baixinho. Fala com o Vaguinho aí, Filipinho. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Eu sinto a tua glória aqui nesse lugar, Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui, Deus. E eu sei que existem corações, Senhor, que precisam ser abertos hoje, Senhor. O entendimento, a visão, Pai. Os ouvidos espirituais, Senhor. Para trilhar esse caminho, Pai. Um caminho reto, um caminho santo, um caminho justo, Pai. Pai, essas não são as minhas palavras, mas as suas, Senhor. Me usa hoje para a glória e louvor do teu nome, Pai. Manifesta o teu reino em nós e através de nós. Eu oro em nome de Jesus, amém? Então, o caminho para ver o Senhor está, primeiro ponto, em perseverar na corrida que nos é proposta, amém? Olha o verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, amém? Em 2018 eu tive um chamado de Deus para poder viver o pastoreio, o ministério integral, e de alguns jovens aqui da igreja, de muitos jovens, adultos também. Eu lembro na época que o pastor José tinha um sonho de fazer um seminário com 80 alunos, sabe, pessoas que realmente entendessem que esse era o seu ministério, esse era o seu caminho, era isso que Deus tinha para a sua vida, e abrirem mão de tudo para viverem de forma integral aqui. E dos 80 que se candidataram, eu fui um dos 18 que passei. E a maioria eram realmente jovens, né? Então a gente teve que largar nosso trabalho, largar os nossos sonhos terrenos para poder viver a vontade de Deus. E tinha um que era o mais velho, o Hugo. Hoje ele é o pastor da nossa igreja em Campo Grande. Nossa igreja lá já está com 1000 membros, mais ou menos. O Hugo, ele já era casado. Na época a maioria era solteiro, só tinham 2 casados, o Hugo e o Felipe. O Hugo era casado, ele trabalhava com o sogro dele, ele descarregava caminhão, alimentos que o sogro dele dava em escolas, né? E ninguém acreditou. Inclusive, tiveram alguns pastores que falaram assim: Hugo, desiste disso, cara. Você é casado, cara. Você vai ganhar ajuda de custo. Se eu te falar ajuda, tu nem vai acreditar. Como é que a gente vivia um mês com isso? Sim, a gente viveu a provisão de Deus literalmente 2 anos. 2015 a 2016 a 2017. 2 anos ali, 2018 a gente foi enviado. E aí os pastores falaram assim: Hugo, você é doido, cara. Você é casado. E ele falou assim: esse é o meu sonho. Um dia eu sonhei ser um pastor. E eu vou ser um pastor. Irmão, tentaram minar o sonho do Hugo. Mas ele estava convicto. Sabe o que ele fazia? A gente tinha que estar aqui 7 da manhã para poder orar. 8 horas começava a aula. A gente ia até meio-dia. A gente almoçava. Depois trabalhava em algum setor da igreja. E à noite a gente visitava as células. Então assim, era de manhã até de noite. Irmão, a gente não parava literalmente. E o Hugo, para ele poder manter a renda dele, sabe o que ele fazia? Ele acordava 3 da manhã, ele ia descarregar e carregar os caminhões do sogro, e ele ganhava a ajuda de custo dele, ele saía de lá e vinha para cá. Ele falou assim: Léo, várias vezes eu quis desistir, porque estava muito cansativo. Várias vezes eu duvidei, Léo, se eu realmente conseguiria. Mas o Hugo, ele perseverou, ele continuou na caminhada. Sabe qual é o segredo para você ver realmente o Senhor? É perseverar, porque vão acontecer coisas que vão tentar te parar. Vão acontecer coisas que vão tentar minar a tua fé. Pessoas vão se levantar contra você. Pessoas vão te difamar. Pessoas vão te maldizer. Às vezes,
a tua própria família vai se levantar contra você e não vai acreditar em você. Eu lembro uma vez que um jogador muito conhecido, ele chegou em mim e ele falou assim: Léo, eu lembro que cheguei em casa uma vez depois do treino, eu e meu irmão jogava, eu ouvi o meu avô falar, eu tinha 12 anos, eu vi o meu avô falar assim: o fulano vai vingar, o outro não. E ele falou assim: Léo, tu pensa num avô que eu amava, era aquele avô. Pensa num cara que eu amava muito, que era referência para mim. Um dia eu ouvi aquilo sem ele saber. Nem meu avô acreditava no meu sonho. Amém? Mas ele acreditava. Em vez de ele usar aquilo como desculpa para paralisar o sonho dele, ele usou aquilo como combustível. Ele usou aquilo que ele falou assim: eu vou chegar. Mesmo que ninguém acredite em mim, eu tenho um sonho e eu vou viver o propósito de Deus, porque eu tenho fé. Amém? A fé é a certeza das coisas que você não vê, mas você o que espera. Tem gente que acha que fé é andar no escuro, irmãos. Não é. A fé tem uma visão, mas não uma visão natural. É uma visão o quê? Sobrenatural. Porque às vezes as condições são precárias. Às vezes as tempestades vêm, às vezes as acusações vêm, as portas se fecham. E se você não tiver uma palavra, se você não perseverar, você não vai viver o propósito. E aquele jovem que eu falei foi um grande atleta. Jogou na Europa, foi campeão, ganhou muito dinheiro. O irmão dele também foi jogador, mas não chegou no nível dele. Amém, irmãos? Então, diante das acusações, diante das tentações, diante das ofertas do inimigo, persevere e resista ao pecado. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Quando eu resisto ao pecado, eu estou o quê? Cooperando com o Espírito Santo. Para o quê? Viver uma vida santa. Para o quê? Para fazer diferença. Para o quê? Para eu ser referência. Para o quê? Para eu poder viver os planos e os propósitos de Deus para a minha vida, cara. Então resista, tá difícil, persevera, cara. Léo, tá faltando, Léo, eu não estou acreditando, Léo, você não está entendendo como é que está a minha história. Eu conheço um Deus que refaz a tua história, que escreve um novo capítulo para você viver a vontade dEle. Então confie no Senhor. Eu não vivo mais, irmãos, debaixo de vergonha e condenação. Amém? Por quê? Porque eu entendi que eu sou filho. Eu recebi a graça. Jesus abriu um caminho para mim. Eu o confessei como meu Senhor e meu Salvador. Então eu vou perseverar. Eu vou vencer. Por quê? Porque Jesus venceu. Amém, irmãos? No reino não tem derrota. Não tem, irmãos. Com Jesus a gente só vence. Agora, tem sofrimento? Tem. Tem dia difícil? Tem. Mas é o quê? Persevera, cara. Não tira os teus olhos do Senhor, confia nele, o mais ele fará. Faz menção da palavra de Deus. Vive a palavra de Deus como uma realidade, como uma verdade da tua vida. Tem gente que usa a Bíblia como um amuleto. Se abre a tua Bíblia e deixa o Salmo 91 na tua cabeceira lá, está empoeirada. Quando é que você vai abrir a tua Bíblia e ler a tua Bíblia? Quando é que você vai ler e vai viver a palavra? Porque é sobre isso, irmãos. Ninguém pode servir a Deus por você. Eu não posso. No máximo que eu posso é orar por você. No máximo que eu posso é cumprir o meu chamado, o quê? Pregar a verdade. Eu não vivo de experiências, eu vivo o quê? Da palavra. Só que a palavra me proporciona o quê? Experiências. Mas por quê? Porque a palavra é a verdade. Eu não prego experiências, eu prego a palavra. Mas a palavra me faz o quê? Fazer história com ele. Então é sobre isso, irmãos. Segundo ponto. O caminho para ver ao Senhor está no meu olhar fixo nele. No meu olhar fixo em quem? Em Jesus, cara. Olha o verso 2. Tendo os olhos o quê? Fitos. Tendo os olhos o quê? Focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, irmãos? Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É uma referência ao exemplo supremo e extremo da disposição que Jesus estava em cumprir o seu chamado. O que Jesus fez? Ele suportou, cara. Jesus suportou. Você sabe o que Jesus fez por você?
A Bíblia fala, irmãos, nos evangelhos, que no Getsêmani, Jesus suou sangue. Você sabe o que é isso? Outro dia eu estava vendo o podcast do Vilela no Inteligência Limitada com o Hernandes Dias Lopes. E aí o Vilela, assim, querendo entender mais, falou assim: pastor, quando Jesus ali, ele tremeu, sabe, ele temeu ali, ele falou: se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele estava ali como homem, ele não ia aguentar. Aí o Hernandes, grande homem de Deus, depois tem que assistir esse podcast, cara. Você vai ser enriquecido. Talvez o maior pregador dessa nação, Hernandes Dias Lopes. Ele falou assim: Jesus suou sangue, porque Jesus sabia o que ele ia suportar na cruz. Ali, na cruz, o pai virou a cara para o filho, cara. Meu Deus. A Bíblia fala que Deus agradou moê-lo para que Jesus tomasse o meu e o seu lugar. Sabe o que é se tornar maldito, irmãos? Sabe o que é você entender que aquilo Jesus não merecia passar porque ele era perfeito, ele não tinha pecado? Sabe por que aquela cruz ali era minha, era sua? Porque nós estávamos o quê? Subjugados ao pecado, nós nascemos no pecado, nós fomos gerados no pecado. Só a graça que nos liberta, irmãos. É só o amor de Cristo, é só o que Jesus fez por nós, e ele suportou a cruz, cara. Ele suportou a zombaria. A Bíblia fala que como ovelha muda ele foi ao matadouro. Jesus pagou a conta até o fim, irmãos. Jesus não temeu, ele suportou todo o sofrimento por você, cara. Jesus suportou o Pai virar o rosto para ele. Sabe por quê? Porque a ira do mundo inteiro estava sobre ele ali, cara. Você imagine todo o pecado que vai ser cometido e que já foi feito. Imagine o pecado da história inteira. Você imagine o pecado de Hitler, irmãos. Hitler matou 6 milhões de judeus, cara. Tu imagina o pecado de Stalin, matou mais de 20 milhões de pessoas no regime socialista na Rússia. Tu imagina, irmãos, um cara que estupra um bebê. Você imagine uma pessoa que mutila a outra, que esquarteja a outra. Tu imagina o homem que é casado e adultera, Tu imagina a pessoa que mente. Você imagina todo o pecado da história inteira sobre o Filho, sobre Jesus. E ele suportou, cara. Jesus manteve o olhar na promessa. Ele não parou. Ele não temeu como homem, porque Jesus venceu como homem. Tem muita desculpa hoje, cara. Tá difícil. Uma vez eu vi o Shaquille O'Neal. Sabe quem é esse cara? O grande atleta da NBA, um dos maiores jogadores da NBA. Um dia ele foi fazer um jogo, o pai dele estava assistindo. E o pai dele viu que ele sentiu a pressão. Ele não conseguiu jogar literalmente. Teve medo. Tinha um outro grande adversário do outro time. O pai dele falou assim: vem cá. Você sentiu a pressão hoje? Ele: senti, pai. Fiquei com medo, não consegui jogar, travei. Pegou um avião, foi para a cidade dele com o filho. Foi de carro. Parou numa esquina. Aí viu um monte de morador de rua assim. Assim, pressão é você não saber o que você vai comer amanhã. Aquilo é pressão. Você não tem que sentir pressão por um jogo grande, cara. Você não tem que sentir pressão por uma promessa que Deus te deu. Porque é na pressão que o homem é forjado, irmão. É no deserto que o menino vira homem, a menina vira mulher. É na luta que você é crente ou não é. É na luta que você suporta ou não, cara. Porque vão ter situações que você vai temer, cara. Vão ter situações, pressões que vão te colocar contra a parede. E você não vai acreditar, e você vai falar assim: Léo, eu quero parar, eu quero desistir, eu acho que eu não vou aguentar. Mas você suportar, porque você não consegue fazer isso sem Jesus, cara. Você não consegue fazer isso na sua força. A maior mentira do diabo hoje é: você pode viver sozinho, do jeito que você quer o evangelho. Você tem que ser igreja, cara. Você tem que ser corpo. Você tem que ter alguém para abrir o teu coração. Você tem que ter alguém para você ligar e chorar. Estou com dificuldade. Estou me sentindo tentado. Aí você conta com os outros que não te assistem. Você faz parte de algo que é uma mentira. Quando é que você vai viver o evangelho radical? Quando é que você vai abrir o coração para alguém e pedir ajuda? Eu tenho problema, eu sou assim, assado. Me ajuda. Quantos jogadores me ligam, cara? Você está aí vendo eles na televisão aí. E você não sabe a luta que eles enfrentam. Tentações terríveis.
Mas eu estou lá pregando o evangelho, cara. E a palavra vai entrando, cara. E a verdade vai libertando. E o amor de Cristo nos constrange. Então vale a pena lutar pelo pior, cara. Sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de você. Você já quebrou tudo, você fez um monte de besteira, já pisou na lama. Já quebrou tudo. Por que você está aí olhando e julgando alguém que é mais fraco? Jesus não te chama para julgar ninguém não, amém, irmãos? Você pode julgar segundo o quê? João 7,32, as retas escrituras. Você pode julgar uma atitude, mas não a pessoa. Você não sabe a história dela. Você não sabe o que ela está enfrentando. Você não sabe por que ela está passando aquilo ali, por que ela é assim, arredia. Uma vez eu fui no Vida Vitoriosa, Kids, que é o nosso encontro aqui da nossa igreja. Eu já servi nos 100 Vida Vitoriosa. Mas de criança eu servi nos 3. Tinha um garotinho, magrinho, 9 anos. Irmão, na hora da ministração da palavra, aquele garoto ficava endemoniado, literalmente. Você pensa num garotinho magrinho, quebrou uma sala inteira. Uma força demoníaca. Ninguém conseguia segurar ele. E a gente lá, ó, libertando, orando, consagrando a vida dele. Sabe qual era a história dele? A mãe espancava, o pai era presidiário. Aí você consegue entender o quê? O quadro, não consegue? Você não consegue que o diabo quer destruir uma família, quer destruir o quê? Uma criança. Então mantenha o seu olhar fixo no Senhor. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir, cara. Jesus não é homem para que minta, irmãos. O que Jesus fala, ele cumpre. Amém? Jesus nunca vai te fazer uma promessa e não cumprir, porque ele é fiel, cara. Os homens podem te prometer o mundo inteiro e falhar com você. Agora, Jesus não, cara. Jesus não é homem, ele é Deus, cara. E o Deus imutável que não muda. Amém, irmãos? A maioria de nós sabe o que é estar tão incomodado com algo que às vezes você fica preocupado por horas e dias. Às vezes tenta roubar a sua paz. Às vezes a ponto de você não conseguir dormir à noite. Um filho que fica doente. Uma conta que você não tem o recurso para pagar. Sabe, uma porta que não se abre. E aí você fica tão preocupado. Sabe? E apesar de tentarmos mudar o tema do nosso pensamento, ou naquilo que os nossos olhos estão fixos, às vezes você não consegue tirar isso da cabeça. Isso fica o quê? Remoendo, batendo no teu coração. Sabia, irmãos, que em parte isso é o resultado do esforço do inimigo de nos distrair das promessas de Deus para as nossas vidas? Sabe o que o diabo está querendo? Ele está esperando que você perca de vista as ferramentas que Deus te deu para a iminente vitória. O teu problema é, às vezes, que você tira o olhar de Deus e coloca o olhar no problema, cara. E quando você foca no problema, você acha que aquele problema ali não tem solução. Você acha que aquela situação ali é irreversível. Mas eu conheço um Deus que tudo é possível ao que crê, cara. Eu conheço um Deus que muda o quadro. E às vezes, apesar de ser negativo, ser absorvido por um problema a ponto de não dormirmos, isto é algo encorajador no seguinte sentido. Preste atenção nisso. Revela que de fato sabemos meditar. Já viu quando você está num problema, numa situação, você não consegue dormir direito? Aquilo fica tentando roubar a tua paz, a tua graça. Só que você simplesmente precisa mudar o seu olhar. Sabe, irmãos, você vive num mundo que as pessoas meditam, amém? Fazem práticas aí. Posso falar aqui algumas. Vou fazer yoga. Vou esvaziar a minha mente, não é assim? Vou me esvaziar. Só que isso é perigoso, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos espíritos malignos, demoníacos, estão procurando entrada na vida de alguém para levar a influência das trevas. Mentes vazias são convites para o demoníaco. A meditação bíblica é diferente, amém? Você quer aprender como é que você medita biblicamente? Você quer aprender como que a tua mente se transforma na mente de Cristo? A meditação bíblica significa preencher
a nossa mente com o que Deus diz. Amém? Eu estava passando ontem no Instagram, vi um vídeo de um jovem, parecia africano, e aí ele falou assim: eu vou pro espelho e eu falo que eu sou lindo. Ele, assim, parecia que ele estava falando com uma marra ali, mas ele falou assim: eu sei, eu sou amado, eu sou filho, eu sou encontrado pela graça, Jesus me ama, eu sou lindo. Alguém pode achar isso diferente de mim, mas eu tenho, é o que está na Bíblia, e o que está na Bíblia é a minha vida, o que está na Bíblia é o que eu declaro e o que eu trago para a minha existência, para a minha realidade. Então ninguém pode roubar isso, a opinião do outro não importa, o outro pode falar isso de mim, aquilo, me criticar. Existe crítica que constrói, amém? Existe crítica que é de Deus. Vamos falar assim, exortação, amém? Crítica, exortação. Acerta aqui, essa tua atitude aqui não foi legal, você está indo para um caminho de morte, vem para Jesus. Aí você exorta. Ele falou assim, mas ele falou assim: eu não preciso de um seminário. Eu achei isso incrível, molequinho, cara. Hoje tu vê lá no meu Instagram, lá, deve estar lá. Ele falou assim: eu não preciso de um seminário para pregar a palavra de Deus, Deus está em mim, cara. O que eu preciso é revelar Ele, porque um título não pode sustentar a unção que eu carrego. Mais ou menos nessas palavras. Mas tudo o que Ele disse é o que a Bíblia diz. Amém? Meditação bíblica significa preencher a nossa mente com o que Deus diz, pensando nisso continuamente na nossa mente e no nosso coração, até que essa verdade crie uma raiz, até que essa raiz cresça e dê frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que venham multiplicar para a glória e honra de Jesus. O que Deus diz se torna então mais algo do que citamos, amém? O que Deus diz se torna uma parte de quem nós somos. Essa é a realidade da palavra. Sabe por que você às vezes quando vai ler a Bíblia te dá sono, cara? Quem já sentiu isso aqui? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Amém, irmão? Qual o filho que nunca dormiu no colo do seu pai? Mas tem, quando isso é recorrente, você não consegue prestar atenção, você pode ter certeza que você está numa batalha espiritual, porque o inimigo não quer que você vá à palavra, porque a palavra, ela é uma verdade que te liberta e transforma. A palavra, irmão, vai apontar sempre a tua vida. Sabe o que é você meditar? É você pensar diariamente. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pô, Léo, mas eu não tenho nem o que comer, cara. Pô, não tenho uma chuteira para treinar. Tô no meu sonho aí, Léo, ninguém abre uma porta para mim. Aí você declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Uma hora a porta abre, uma hora a chuteira vem, uma hora a cura vem. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. O que pensamos ou aquilo em que focamos o olhar afeta imensamente as nossas atitudes e o nosso semblante, não é? Já fui ver vários jogos. Sei quando o atleta faz um grande jogo, irmão, ele vem feliz, quer ver rede social, quer ver programa, vem saltando, irmão. Quando o cara perde, você vê no semblante dele a derrota, porque ele sente. Então, o nosso olhar vai gerar algo no nosso semblante, na nossa atitude, sabia? E você tem que viver apesar da vitória e apesar da derrota. Você não tem que estar preocupado com o inimigo ou quem está chegando atrás de você. Você tem que estar preocupado contigo e com o papel que você tem que exercer. Amém? Não fica preocupado não. Estão botando pressão na gente. Amém? Estão chegando. Irmão, se preocupa com você, com a promessa de Deus, com o leão que vocês vão matar no próximo jogo. Deus é conosco, que nada nos faltará, irmão. É isso. Vai para a luta, confiante de quem está adiante, não quem está atrás, amém? Confia no Senhor e Ele mais o fará. Ele é bom, nosso Deus é bom. Agora, se ficar preocupado com o inimigo, se ficar preocupado com o que o diabo está fazendo, quem está chegando, você não vai suportar, porque a pressão vai vir, e você pode sucumbir.
Mas é no momento que você se levanta e você se torna o quê? Forte no Senhor, porque a tua força não é terrena, a tua força é do céu, é o Senhor que é contigo, é o Senhor Deus dos exércitos que não vai deixar faltar o que você precisa, na hora que você precisa, que Ele te supre, cara. Falando de forma simples, o diabo quer que fiquemos oprimidos por suas obras da terra, e ele sabe que se conseguir minar nossa fé, ele terá influência sobre o que e como pensamos, e por fim, enfraquecerá nossa fé, de continuar com o olhar fixo em Jesus. Ele veio para matar, irmãos, ele veio para roubar, ele veio para destruir. O papel dele, 1 João 3:8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, na cultura atual, irmão, você é alimentado o que? O tempo inteiro por notícias o que? Você sabe que os programas de televisão, o que mais dá audiência é o que? Desastre, tragédia. A audiência vai lá em cima, todo mundo quer saber. Perda, destruição, essas são as impressões digitais do diabo, irmão. E se eu habitar no que ele tem feito, se eu habitar no que o diabo, se eu olhar para o que ele tem feito, eu vou viver em reação a ele, ao que ele está fazendo. E aí eu esqueço de olhar para o que Jesus está fazendo. Eu perco meu olhar da promessa e daquele que me levantou para vencer, daquele que me socorreu e me tirou do pior momento da minha vida e me fez mais que vencedor nele. Só que o diabo, irmãos, ele simplesmente não é digno de ter nenhuma influência sobre a minha visão, pensamentos, planos ou as minhas ações. Não dê lugar ao diabo, amém? Não dê esse gostinho para ele. O que alimenta ele é o pecado, cara. O que alimenta ele é a omissão. O Martin Luther King falou assim: o que me preocupa não é o grito dos maus. O que me preocupa não é quando o mal está gritando aí, porque eles estão gritando, irmãos. As ideologias estão levantando as bandeiras aí, ó. Você vê um STF aí corrompido. Você vê políticos aí que não vale o prato que come, cara. Rouba dinheiro de criança, merenda. Injustos. Um dia, meu irmão, você pode ter, o juízo de Deus vai vir. Eles não vão entender que eles possam. Eu não estou aqui, irmão, pregando algo pesado, um jugo, não, cara. Eu estou falando aqui de um Deus que te ama, cara. Quer te tirar desse lugar que você está aí, cara. Jesus, Ele ama. Só que tem um salário para o pecado, cara. A escolha que você faz aqui vai perpetuar para a eternidade, cara. Então não brinca de ser crente, cara. Vence toda a dificuldade que você já passou um dia. Vence o abandono que te fizeram. Eu sei, irmão, o que é ter pais separados. Eu sei o que é você cultivar mágoa uma vida inteira. Mas um dia eu resolvi perdoar, cara. E Deus mudar a minha história com a minha mãe. Eu amo ela hoje com... Agora, por muito tempo eu guardei mágoa. Às vezes eu falo isso, ela está me ouvindo, fica triste. Mas mãe, eu falo assim, mãe, foi o meu testemunho. Eu tive mágoa, mas hoje eu te amo. Porque Jesus me ajudou. Eu liberei toda a mágoa para te amar. Mas eu conheço um Deus que faz o órfão habitar em família. Eu conheço um Deus que prepara um lugar na mesa e te chama para a comunhão e para a verdade dele. Quando eu faço um convite para você estar aqui, eu estava falando com a Luana aqui, estava aqui orando mais cedo, eu falo, Jesus, eu vou orando cada fileira aqui, ó, cara. Eu falo, Senhor, quem sentar aqui, toca com a tua glória, Jesus. Quem sentar aqui, e eu falo assim, falei, Luana, eu creio que isso aqui vai ficar pequeno. Só que Deus está falando assim, Léo, começa a pregar mais. Eu falei, eu chamo o atleta, porque eu sei o poder que o atleta tem de convidar, do chamado, da influência que eles têm. Mas Deus está falando assim, não importa se tiver 5 aqui da tua vida, prega o evangelho e a verdade, porque eu vou trazer no momento certo. Então você está no melhor lugar do mundo, não é porque é a igreja atitude não, você está no melhor lugar do mundo, porque aqui a presença de Deus está aqui, cara. Você tem que fazer parte disso. Todos nós enfrentamos desafios, irmãos.
Às vezes os problemas são muito pessoais e de cortar o coração. Às vezes afetam as vidas das pessoas próximas a nós. Eu estava com um amigo esses dias. Ele estava com a filhinha dele no hospital. Fui lá visitar. Ele falou, Zão, é nessa hora que você vê, cara, que não tem dinheiro, não tem nada. Ele me contando uma história que tem um hospital aqui grande no Rio, que o Estado comprou alguns leitos. E para crianças pobres que não têm condição de estar ali. Então, a mesma doença que o filho do rico tem, o filho do pobre tem. E ali o teu dinheiro não é nada, cara. Porque ele falou, Léo, às vezes chega o rico lá e fala assim para os médicos falando com ele, eu vou dar tudo, quanto que eu tenho que pagar para tirar minha filha daqui? E os médicos falam assim, teu dinheiro aqui não vai funcionar, porque é uma doença. O mesmo tratamento que o rico tem, o filho do pobre tem. Aí você fala assim, cara, se não for a presença de Deus, cara, se não for Jesus te sustentando ali, cara, a gente chorando, cara, te clamando. Várias vezes eu liguei para ele, fui lá. Falei, irmão, Deus vai tirar a tua filha daqui. Suporta, porque o propósito a gente vai viver no Senhor. E Deus tirou, irmão. Uma criança que tinha ficado 4 meses lá, com o mesmo problema que ela ficou 10 dias. O plano não queria pagar, fez um voto com Deus aqui, Deus, o plano cobriu depois. Pensa numa vitória completa. Deus é assim, irmãos. Deus nos sustenta na hora que a gente pensa que a gente vai sucumbir, cara. Porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Deus não vai falhar contigo, Ele nunca falhou. Ah, Léo, mas você não conhece a minha história. Um dia eu perdi o meu olhar, um dia eu duvidei, um dia eu deixei de ser igreja, deixei de cultuar, deixei de ser corpo. Eu quis viver a minha vontade. Talvez essa seja a hora de você voltar e viver o caminho novamente, para que na hora da angústia você possa sustentar alguém que está num momento talvez pior que o seu, e você levantar e orar. Amém? Amém? Não ser um amigo de Jó. Os amigos acusaram ele, você está vivendo isso aí porque você pecou. E Jó em dúvida, um dia Deus se apareceu para ele e falou assim, Jó, tu estava onde quando eu estava criando a terra? Deus colocou Jó no lugar dele. Aí Jó entendeu. Quando Jó orou pelos seus amigos, amigos que o acusavam, cara, que não queriam o seu bem, a glória de Deus veio, cara. E aí Jó declarou isso. Tenha convicção da bondade prevalente de Deus na sua vida, amém? Fala assim, Deus é bom. Vamos declarar, Deus é bom. E o diabo não vale nenhum bombom, amém? Amém? Meu olhar está fixo nele. Quando eu estou com o olhar fixo em Jesus, eu me torno resposta. Eu me torno parte daquilo que Ele quer fazer. Amém, irmãos? Oh, Jesus. Você tem que estar ciente do Espírito Santo dentro de você, sobre você. Mais do que o problema, cara. Dá um passinho para trás, amém? Dá um passo para trás. Esses dias um amigo, um atleta mandou um vídeo para mim. Falou assim, Léo, olha a destruição lá no sul. Isso aí é o juízo de Deus, Léo. E eu falei, eu tenho dificuldade às vezes acreditar nisso. Ah não, porque lá eles são muito magia negra lá no sul, muito assim. Eu falei assim, irmão, eu creio que o diabo ele pode fazer isso. Eu creio que Deus pode permitir para o povo despertar. Mas isso está em Mateus 24, irmãos. Nos últimos dias haveria o quê? Guerras, rumores de guerras. Nos últimos dias haveria o quê? Fomes. Ontem eu vi um vídeo, mandei para uma galera. Um pastor em Moçambique, um monte de criancinha, sabe o que eles estavam comendo? Rato, irmãos. Rato. Rato. Você já passou fome um dia? Sabe o que é comer só arroz? Às vezes dormir com fome? Agora tu imagine você comer um rato. E ele pedindo ajuda. Aí você vê que falsos mestres se levantariam. Você olha aí para quantos líderes estão perdendo o coração. Quantos estão na apostasia, negando a fé.
corrompendo o ensino, vendem profecias. O que mais conheço é profeta de jogador. Não, Deus vai mudar a tua história. Outro dia me mandou um áudio, o cara falando até em italiano com ele. Eu falei, irmão, Jesus é simples, cara. Não duvido das revelações de Deus, eu gosto. Agora, eu vender profecia para ganhar alguma coisa em troca. Irmão, uma coisa que eu nunca vou fazer é oprimir um atleta para ter algo que ele pode me proporcionar. Isso aí, meu irmão. Eu sei quem eu sou. Eu sei o Deus que me chamou. Não preciso disso. Agora, tem gente que faz isso. Não, só vai romper se eu orar por você. Triste, irmão. E muitos às vezes caem nisso porque não conhecem a verdade. Mantenha o seu olhar mais em Jesus do que nos problemas, amém? Amém, irmãos? Porém, a verdade permanece. Aquilo em que eu colocar o meu foco irá determinar se eu sou um vitorioso sobre a situação que eu estou vivendo ou se eu sou uma vítima dos problemas que me cercam. Se eu tenho uma visão de Jesus no caminho ou não, amém? Eu vou para o terceiro ponto, vou terminar já. Mas eu queria que você declarasse algo comigo, amém? Há poder na declaração. Quando eu estou aqui falando algo para você falar, não é algo que é só para você repetir sem o entendimento. Estou falando para você declarar algo que vai ser uma realidade na tua vida. A gente vai falar uma frasezinha chamada assim, singularmente, amém? Por quê? Porque isso é pessoal. Mas eu queria que você declarasse comigo, amém? Vamos declarar juntos assim. Eu fui singularmente criado para manter meus olhos fixos em Jesus, de forma que ajude os outros a se tornarem vitoriosos, dando a Ele toda a glória. Eu abraço essa missão privilegiada para a glória de Deus, amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? É sobre isso, irmãos. O último ponto é o caminho para ver o Senhor está em uma vida de santificação, amém? Olha o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? Sem santidade você não vai ver Jesus. Sem a presença dEle, sem a ciência dEle, sem a convicção do ser, do Espírito Santo em você, você não vai ver Ele um dia, amém? Lembro que o Luciano Subirá uma vez contando que um amigo dele falou assim, tu daria $1 milhão? Falou assim, ele falou, meu irmão, na época eu era adolescente. Ele falou assim, tu daria $1 milhão para tirar o dedo mindinho? Aí ele falou, não, jamais daria. Meu dedo mindinho vale mais. Aí ele falou assim, tu daria $10 milhões? Aí ele falou, irmão, já está me fazendo pensar, arrancar o dedo mindinho. Sabe o que Jesus fala, irmãos? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. É melhor você entrar no reino sem uma mão do que com duas e você ir para o inferno. Sabe o que ele quis dizer isso? Você consegue imaginar o valor de uma mão? Jesus está falando assim, se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Você tem que entender que a santidade é algo valioso. A santidade é algo que você precisa dela para viver, cara. Por muito tempo a santidade foi o quê? Algo legalista. Não é roupa que eu visto, não é como eu falo, não, eu tenho que ter um evangeliquez, o meu discurso, eu tenho que ser um religioso, eu tenho que me vestir como um crente. E vender a santidade, irmãos, como algo de opressão, algo de peso. Só que a santidade, irmãos, não é um fim em si mesma. A santidade, ela é o quê? Uma ponte para a intimidade com Deus. Santidade é a presença de Deus. Santidade é o seu maior patrimônio, cara. Aí o Subirá estava vendo uma pregação dele. Ele falou assim, um dia eu fui pregar numa igreja, num congresso. E Deus semana toda falou assim, ó, essa não é a palavra. Ele sentiu uma convicção. No último dia, aquela convicção foi assim, essa não é a palavra para pregar. Ele falou assim, eu não tenho tempo, vou pregar 5 vezes. O Senhor fala comigo, eu preciso entender qual que é a mensagem para essa noite. Aí ele falou assim, eu fiz menção da palavra. Senhor, tua palavra fala que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Foi dormir. Por volta de 3 da manhã, o Espírito Santo deu uma visão para ele em sonho.
Olha o texto que estava. Assim, ó. Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Já viu aquela pessoa que faz 1000 coisas certas? Ela é corretinha, mas uma que ela faz errado define a vida dela. Você já viu pessoas assim? Já viu aquele cara que começou bem, casou legal, um dia ele caiu no pecado, destruiu a família, e ele foi marcado por aquilo. E ele falou que no sonho apareceu um homem por trás dele. Ele falou assim: sabe o que essa palavra significa? Ele falou: não, Senhor. Aí ele estava explicando como é que era feito o perfume na época. Era óleo, não é como feito hoje, fixação e tal. Ele falou assim: se uma mosca cai naquele perfume, na época destruía tudo. Então, a revelação de Deus era para a época que a palavra foi escrita. Aí ele falou assim: imagine uma mosca hoje, o homem atrás dele, aquela voz. Aí ele tentou imaginar aquela pior mosca. Aí Deus falou assim: imagine um percevejo, quando você mata ele, já viu? Aquele cheiro horrível. Se cair no perfume, o quê? Estraga. Um pouco de sensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Você sabia que tem pecadinho e pecadão? Sabia que tem diferença? Eu posso mentir para você, Sampaio, hoje. Mentir para você, mas amanhã eu falo: Sampaio, me perdoa porque eu menti. Amém? Você me perdoa? Eu creio que ele vai me perdoar. Mas se eu matar o Sampaio hoje, vai ter como pedir perdão para ele amanhã? Eu matei, filho, já era. Vou fazer isso não, meu amigo, em nome de Jesus. Tem diferença. Aí o Espírito Santo falou assim para ele assim, ó: essa palavra é para você exortar seus irmãos a protegerem a unção e a santidade de Deus nas suas vidas contra toda forma de impureza. Aquela voz falou assim: sabe por que a mosca caiu no frasco? Aí ele falou: não, é simples. Caiu porque o quê? Estava aberto, estava sem a tampa. Ela caiu e corrompeu um perfume inteiro. Um pouco, irmãos, de impureza sabota muito a unção. Às vezes você sabe lutar contra pecados grandes. Às vezes você nunca matou ninguém. Você está no teu casamento legal aí. Mas e os pequenos pecados? As raposinhas, o olharzinho, um pensamentozinho, uma visitazinha no Instagram, para ver a menina lá de biquíni, para ver o cara lá fortão. Talvez sejam essas pequenas raposinhas, pequenos pecados que estão roubando a tua vida da unção de Deus, cara. Então vigia, cara. Não abre mão, sabe, de viver o evangelho puro e simples. Se eu te desse essa garrafa aqui, ó, fala assim, ó, bebe aí, ó. Tem 98% de água pura, mas tem 2% de água de esgoto. Você beberia? Você beberia, sinceramente? Beberia? Por que você não beberia? Porque está o quê? Contaminada. Então por que tu acha que 98% de santidade para Deus é bom? Você entendeu? Deus quer o quê? 100%, amém, irmãos? Aí a voz falou assim, ó: subirá, o que está faltando para a igreja dos seus dias não é unção. O que está faltando para vocês, o que está faltando para a unção de vocês é o que? É eficácia. Porque ela está sendo minada pelo efeito de o quê? De pequenas impurezas que acabam o quê? Sendo toleradas. Você vai aceitando, não, isso aqui, ó, a conversinha ali, a resenhazinha, o convitezinho, o olhazinho aqui, eu vou aqui, ali. E está roubando você, cara. Então, se preocupa com os grandes pecados, amém? Mas se preocupa com a mentira também, com o olhar sujo, com o pensamento promíscuo. Eles precisam proteger e guardar a santidade. Eles se protegem contra grandes pecados, mas baixos agora se consideram o quê? Pequenos. O Tozer falava, o grande pregador: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Se você é santo, você anda em santidade, amém, irmãos? Amém? Você crê nisso? Esse é o poder de Deus para a tua vida. Seja alguém ilibado, cara. Tenha um caráter aprovado. Seja fiel em tudo, cara. Tudo. Léo, mas de coisa eu erro. Cara, vai lá e pede perdão. Até você ser o quê? 100% santo, cara. Jesus habitar em você de forma tão tremenda que um dia você vai dar uma ordem para um aleijado, ele vai levantar da cadeira de roda. Eu creio, irmão. Eu creio nesse poder e nessa unção. Eu creio nessa graça, cara.
A graça não é barata. A graça não é para quando você pede só, você peca, pisa na lama, e você vai lá sujo pedir perdão. Deus perdoa, cara. Mas a graça é para abortar a consumação do ato. A graça é para te o quê? Precaver. Paulo falou, a tentação que vocês têm é o quê? Não é o quê? Não é humana, é humana. Tem gente que acha que a tentação que é espiritual, não é o demônio, é o diabo. Não, a tentação é humana. É pela maldade do coração. Só que com a tentação vem o quê? O escape. O escape é sobrenatural. Amém? O resgate é sobrenatural. Quando você permanece firme, a presença vem, cara. Agora, a tentação é humana. O diabo conhece a tua paixão, cara. O diabo sabe onde teu cara aperta. Ele vai preparar sim algo para te corromper, te esfriar, roubar tua paixão, roubar tua paz. Agora permaneça nele, em nome de Jesus. Quando Deus pede santidade, irmãos, Ele não está tolhindo você, amém? Quando Deus pede santidade, é o que? Ele está te protegendo, a santidade te protege, cara. Lembra lá da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado o quê? Venha a nós o quê? Seja feito o quê? Vamos lá, o resto. O pão nosso, se ora pelo pão, amém? Todo dia. O pão nosso o quê? De cada dia. Você vai orar pelo pão hoje, você vai orar pelo pão amanhã. O pão nosso de cada dia. Não nos deixe cair em tentação. Você ora para Deus te livrar da tentação, cara? Você ora para Deus te guardar do mal? Às vezes você não ora. Aí você cai e você não sabe por quê. Porque você não orou, você não se posicionou. Amém? Vamos para o final. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A tua visão será o teu limite, amém? Como herdeiro, toma posse daquilo que Deus te deu. Deus te deu tua cidade, amém? Deus te deu teu país, Deus te deu teu bairro. Deus te deu esse clube que você joga. Deus te deu essa empresa que você trabalha. Toma posse disso. Não limite o poder de Deus. Não limita. O poder de Deus é ilimitado, amém, irmãos? Por isso eu insisto. Não permita que o seu coração fique gelado em relação ao Senhor. Que nada te atrapalhe a ter uma visão clara de quem Jesus é. Amém? Talvez você está aqui nessa noite, cara, para abrir teu coração. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para você se arrepender. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para você ter essa convicção de que você precisa fazer mais. Deus te deu muito, cara. Não retenha o que Ele te deu. Amém? Seja a resposta a um mundo caído. Seja a intercessão de alguém que está no momento de luta, cara. Seja a mão estendida que vai levantar alguém. Seja a palavra de exortação em quem está no caminho de morte. Seja a palavra de consolo para quem está no momento de perda. Seja o pão na mesa de alguém, cara. Seja a convicção de que o nosso Deus é bom e fiel em todo o tempo. Amém, irmãos? São pequenas coisas que às vezes nos fazem baixar a guarda. Que você entenda a santidade como estilo de vida. Que você entenda a santidade como a marca de um verdadeiro cristão. Como parte de tudo aquilo que Deus quis fazer através de Jesus. Ele quer fazer através de você. Busque-o diariamente, momento após momento, com expectativa esperançosa de que Ele é melhor do que qualquer prazer passageiro que você já tenha tido na sua vida. Jesus é o seu melhor presente. Jesus é o seu maior presente. Não busque o Senhor apenas em dias de desespero, amém? Não busque a Ele somente na luta. Não busque a Ele somente no momento de pressão, mas busque-o diariamente, constantemente. É isso, irmãos. Não despreze seu devocional individual, cara. Você está lendo pouco a Bíblia, cara. Você está orando pouco. Você não está valorizando e priorizando o tempo a sós com Deus. É nesses momentos que você derrama o coração diante do Senhor. Lembre-se que comunhão é algo a ser cultivada
E o mesmo acontece com o relacionamento com o nosso Deus. O caminho para ver o Senhor está em perseverar na corrida que nos é proposta, amém? No meu olhar fixo nele e em uma vida de santificação. Apaga aí, cara, esses contatos. Para de seguir umas pessoas. Se afasta um pouco. Amém? Comece a orar. Ah, Léo, eu não gosto de oração. Ora até você gostar. Ora até você gostar. Busca até Deus se revelar para você. Até um dia você ouvir a voz dele. Até quando um dia você estiver no teu quarto lá de joelhos, quebrantado, derramado, com a cara no pó, meu irmão. Deus vai tomar o teu quarto debaixo de uma glória, irmão. Que nada nesse mundo vai se comparar. Jesus foi até a cruz por você, cara. Aonde você está disposto a ir por Ele? Ele não te negou, cara. Sabe por que nós somos justiça de Deus? Porque Ele nos justificou, cara. Ele te deu vestes novas. Ele colocou um crédito na tua conta, cara. Vai lá, saque e toma posse no nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.